Bom dia, paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de todos. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. A IBD de hoje é um pouquinho diferente. O Gabriel não está aqui com a gente hoje. Como vocês sabem, nós avisamos na aula passada. Peraí, deixa eu só ver um negocinho aqui. Como que eu vou conseguir colocar ele? Acho que ela vai fazer pedido de solicitação. Enfim, o Gabriel não tá aqui presente hoje porque ele foi ao médico fazer a verificar, né, como ficou o dedo. Ele trincou o dedo, então hoje é o retorno dele ao médico. Então é por esse motivo que ele não tá aqui com a gente. Mas Deus não me deixou sozinha, glória a Deus. Cadê? Vamos ver se já vai entrar aqui. Minha maravilhosa. Opa, aê, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Acho que O tá Instagram pronto. também é diferente, né? Dá um zoom assim na cara. Não, tá diferente. Atualizou Sim. aqui, tá meio diferente, meu Deus. Gente, tá muito próximo assim também. Tá muito próximo, tá muito próximo. Só que eu tô achando que tá meio travando. Tá travando aí pra você? Não, aqui tá normal. Tá normal? É porque pra mim Aham. pra mim tá meio travando. Mas enfim. Glória a Deus pela vida da Rê, que o Senhor não me deixa só, aleluia! Hoje nós estamos de rosa. Mostra aí, Rê, que você tá de rosa. Não dá pra ver, ó. Quase Não não. dá nem pra ver, gente. Nós estamos hoje de rosa, outubro rosa. Live das meninas. Escola bíblica só das girls. Tô até Tá de dando unha seguir, rosa. gente. Começar a mandar aqui pro povo, o Isso, tô até pessoal de unha entrar. rosa. Maravilhosa. Então, enquanto você vai mandando aí pro povo, eu vou orar, tá? Pra gente começar. Vamos ver. Então, tá Tá bom. bom. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos concede. Meu Deus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, que o teu Espírito Santo possa falar não apenas nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, que a tua palavra seja revelada, que a tua palavra seja ministrada de uma forma simples, Senhor, e eficaz, como ela é todas as vezes. Nos traz um entendimento, tira todo o empecilho, todo o embaraço, e que cada um dos meus irmãos que assistirem, Senhor, esta live, ao vivo ou posteriormente, possa ser edificado e abençoado, assim como nós já estamos sendo. Para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. E hoje, gente, o Amém. povo tá entrando, tá acenando aí. Bom dia! Gente, para mim tá Bom dia. travando muito. Eu não sei, assim, a sua imagem para mim tá perfeita, mas a minha imagem tá meio travando. Tá travando aí Aqui para tá você? normal. Tô vendo você fluindo assim de boa. Ah, então você tá, Tá? você tá Então, fluindo, então glória a Deus. isso. Quem for entrando, avisa aí pra gente se tá travando, se não tá, beleza? É, por favor, gente, nos ajudem. Gente, então vamos começar hoje o livro de Hebreus, capítulo 6. Esse Abra uma Bíblia. texto pesado, esse texto forte, né? Que o tema central, o senhor estava até falando, na verdade ele divide em duas partes, né? A primeira parte ele fala realmente da apostasia. Ai, glória a Deus que tá normal. Amém. Fala da apostasia, né? Então a gente vai começar a desmembrar o capítulo para que todo mundo possa entender o que, que é apostasia, o que, que o Senhor trata em relação a isso. Então vamos começar, capítulo 6 a partir do verso. Você dividiu também até o 2, Fê? Eu dividi até o 3. Beleza, não, fechou. Então a gente lê até o 3. Você quer ler ou Amém. eu leio? Eu vou ler na versão, nova versão internacional, a sua é qual? A minha é o meio da corrigida. Tá bom, vou ler aí você complementa, Beleza. porque tem algumas palavras que diferenciam um pouquinho, né? Aham. Então vamos lá. Hebreus capítulo 6 diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir.
A minha versão tá assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. E aí nós começamos a ver, a gente pesquisou, né? Qual é o significado de rudimentos. Afinal de contas, o que é essa palavra rudimentos? Nós falamos na aula passada, mas essa começa já com essa frase, rudimentos da doutrina de Cristo. O que você achou aí, Rê? Achei assim, ensino elementar ou rudimentos é a mesma coisa, né? Tá Isso, significando a mesma coisa em ambos os textos. Constitui o primeiro estágio da escolaridade obrigatória, que está isso no Wikipédia, e também a primeira noção ou princípios de uma ciência. exatamente. E o interessante o que eu achei também que é assim, primeiras noções de uma arte ou ciência. Livro que contém os elementos de uma ciência. Primeiros lineamentos de um órgão vegetal ou animal. Aí já vai para. Ele já vai mudando vai acrescentando, né, os diversos significados. Mas primeiras noções, como você falou, é a base, né? Então ele começa falando que nós temos que deixar esses rudimentos da doutrina de Cristo, né? Como nós falamos na aula passada, nós precisamos entender que nós precisamos crescer, né? Pode falar, Rê, que eu sei que você vai complementar. Isso é a escolaridade obrigatória, né? É o ensino fundamental, né? Se a gente for pensar assim, a gente está até o ensino fundamental 1 ou 2, para depois o ensino médio, depois faculdade. Então, esse ensino, ele é obrigatório na nossa vida. Hoje de manhã, eu estava assistindo, antes de entrar na live, eu estava assistindo como se pode dizer? Fazendo devocional com aquele, Luciano Sabará, né? Luciano Subirá. Subirá. Isso, Subirá. E ele estava falando sobre a época lá da a esposa de Ló. Ela É, virou uma estátua de sal. Porque ela olhou para trás. Tem coisas assim que a gente precisa deixar para trás. Só que o ensino, né? Como diz, é fundamental, né? É obrigatório, a gente carrega. Só que a gente não deve ficar olhando para trás e viver no passado. A gente precisa avançar. Então, o que eu separei aqui, como foi dito na aula passada sobre Hebreus 5, eu separei os versículos 13 e 14, que diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a gente precisa avançar para poder ter esse conhecimento. Não podemos ficar nem no passado e também não estacionar no ao que a gente aprendeu até aqui, e pronto, tá ótimo, e acabou. é suficiente. É isso. Mas pode ir dizendo. Então, exatamente. E aí o versículo ele vai avançando e uma palavra que me chamou muita atenção é onde quando Paulo fala assim, para nós deixarmos esse rudimento da palavra e para nós prosseguirmos até a perfeição. Aí eu falei, meu Deus, né? Perfeição, Jesus do céu. Nunca nós vamos conseguir atingir a Como perfeição. logo nós humanos. Nunca, não existe a perfeição humana. Só que aí, se você entender o contexto, por isso que a gente sempre fala, um texto fora do contexto, ele é um pretexto para pecar, né? Então, essa Exatamente. perfeição que Paulo se refere e a palavra se refere, nós já vimos isso em algumas aulas passadas, é fazer a vontade de Deus. Nós sermos perfeitos aos olhos de Deus é nós sermos como Cristo, né? Nós estarmos cada vez mais próximos e parecidos com Cristo. E o que é ser perfeito aos olhos de Deus? É fazer aquilo que o Senhor aprova, né? É a obediência à palavra de Deus e ter um relacionamento verdadeiro com o Pai até nós chegarmos à estatura de Cristo. Esse é o nível de perfeição que o Senhor quer.
Fala. E isso está em Efésios 4, do 12 ao 16, que eu vou ler para vocês. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, nem pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então é maravilhosa, porque a palavra, a palavra explica a palavra. Aí você fala assim, nossa, perfeito. Eu tenho que ser perfeito? Você tem que ser perfeito aos olhos de Deus dentro desse padrão da palavra. Então, ser perfeito aos olhos de Deus é nós crescermos e chegarmos a essa estatura de varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é perfeito, então nós temos que seguir e imitar a ele. Exatamente. E como o Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exatamente. Isso é perfeito. A gente só precisa ter ele como exemplo. Só isso. Exatamente, exatamente. E aí a palavra continua, né? A partir do versículo 4. Você quer ler? Eu posso só complementar que eu tinha separado um textinho aqui. Eu tinha escrito entrou assim. aqui na live. Entrou aqui na live. Olha lá, quem não está presente fisicamente, Quem mas não nos está olhando. aqui com a carinha, mas tá aqui presente. Mas está aqui. Quando tomamos ciência do mundo espiritual, nos conscientizamos de que o plano terrestre não é tão relevante quanto passamos a maior parte da nossa vida achando que ele é. Então, passamos a entender de que somos seres espirituais. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos espirituais. Isso daqui é passageiro, gente. Glória a Deus por Então, para compreender melhor isso, somente saindo da nossa zona de conforto, que é o leitinho, né? Que é esse leite que o Paulo se refere. Precisamos nos movimentar. Isto é, conforme o Espírito Santo nos conduz. Não adianta a gente querer fazer por nós mesmos, que a gente não vai conseguir, não vai sair do mesmo lugar. Verdade. O qual fala conosco em detalhes. Mas só ouvimos a sua voz quando nos permitimos. Então, eu até separei aqui, na sexta-feira eu tive um passeiozinho com a minha mãe, e na praça de alimentação do shopping, minha mãe pegou e perguntou assim pra mim, se eu não tenho o Espírito Santo, então eu já estou condenada? Porque a gente tava conversando sobre a Bíblia e tal, então ela lançou essa pergunta assim pra mim, eu, gente, o que é isso? Recebe aí, irmã. Segura. Não é? Aí eu peguei e falei, não, Deus pega a gente assim, de surpresa. Ela fala assim, e aí, vamos testar se tá pronto. Jesus. Aí a resposta que veio foi assim, você já quis muito fazer alguma coisa e algo te impediu. Sei lá, qualquer coisa, alguma vez você sentiu assim no coração de não fazer, simplesmente. Isso já é uma instrução, como é que eu coloquei aqui? Instrução, advertência e cuidado do Espírito Santo com a gente. Como que a gente pode dizer, afirmar que nós não temos o Espírito Santo? Nossa. Então, essa é a sensibilidade que devemos buscar para poder captar e assim avançarmos no Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eu tô entendendo. Então vamos lá, vamos continuar a partir do versículo 7, ou versículo 4. Isso. Você vai ler, você dividiu até qual versículo? Esse daqui eu dividi até o 6. Eu também, até o 6. Então vamos lá, estamos lá na criação. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ler ou ler? Pode ler. Tá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo
o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Forte. Aí a palavra começa a entrar sobre o pecado da apostasia, né? Que é um pecado que a gente fala assim, nossa, eu como cristão posso apostatar da fé? E isso é algo que não tem muito jeito, né? Não tem muita solução. Você apostatar da fé, você está realmente perdendo a sua salvação. A palavra que começa na minha versão é assim, porque é impossível os que uma vez já foram iluminados. E aí o Senhor né? Falou no meu coração. Por que Paulo usa esse termo impossível? Impossível, ou seja, não tem hipótese alguma, não existe, né? Não existe. Aí ele fala assim, não existe alguém que já conheceu a verdade de Cristo, que provou a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que nos dá vida e nos mantém vivo, que tiveram experiências pessoais com Deus, que sentaram à mesa com o Senhor, que recaiam, né, neste pecado, ou seja, voltando à prática da vida anterior, sem o arrependimento. Significa que a graça de Deus, ela continua à disposição. Porém, quando nós escolhemos retroceder nesse aspecto, né, nós não queremos nos arrepender e estamos, como Paulo descreve, crucificando a Cristo novamente, expondo a Jesus ao vitupério. E aí eu fui pesquisar o que é vitupério, né? Falei, nossa, essa palavra, né? Crucificando a Cristo novamente e expondo ele ao vitupério. Vitupério é o ato ou efeito de vituperar. Vituperação é a palavra, atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém. É uma afronta, um insulto. É muito pesado. É muito pesado. Por quê? Pesquisa a mesma coisa. Porque é a palavra, é a atitude ou gesto. Ou seja, não é simplesmente uma atitude, não é simplesmente... você pode, de forma gestual, né, estar apostatando. E aí eu quero só ler aqui para vocês o significado de apostatar, que ele vem do grego parapipto, que significa cair. Apostasia, na verdade, né? Desculpa, o termo apostasia, né? Que significa cair, apostatar, deixar. Significa abandonar a fé nas experiências do evangelho e negá-lo. Os homens aqui são alertados que isso é possível, ou seja, você negar o evangelho, você conhecer a palavra, você viver o evangelho, você ter tido experiências com Deus, você proferir uma fé e depois de tudo isso, apostatar. Paulo está falando que isso é impossível. Não tem como uma pessoa que uma vez conheceu a verdade, uma vez que ela teve uma experiência com Deus, ela apostatar. Mas ele fala que apesar de na cabeça dele isso ser humanamente impossível, isso é possível. Né? No entanto, ele continua no capítulo falando as consequências, né? E quando a pessoa toma esse tipo de atitude sem o arrependimento, sem a consciência de que ela de fato pecou, ela faz de forma pensada, ela faz de forma consciente, ela faz de forma... ela escolheu fazer aquilo de forma racional. A Bíblia fala que ela está crucificando a Cristo novamente. E com aquela atitude de negar a fé, de negar tudo aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, ela está crucificando a Cristo, ela está ofendendo, ela está expondo a Deus a uma vergonha, a uma desonra novamente. Só deixa eu complementar aqui. Complementa. No começo desses capítulos, o trecho, o tema, na versão Almeida Corrigida Fiel está escrito o grave perigo de rejeitar a fé. Na versão Almeida, eu não sei, a versão Ara, eu não sei qual que é a versão. Almeida os perigos, isso, os perigos espirituais. E aqui, nessa parte do vitupério, desonra pública, e na King James está escrito zombando publicamente.
zombando publicamente de Cristo, é realmente como uma afronta. Eu separei 2 versículos só para responder esses trechos aqui. Sim. 2 Pedro 2, 21 e 22 diz assim: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Esse provérbio está lá em Provérbios 26:11, que diz assim: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. É só isso. Mano, é muito pesado. Como no começo você disse, a palavra responde a palavra e complementa isso aí. Ela complementa aí. Paulo vai continuando falando isso no versículo 7 e 8, que ele explica, ele faz uma analogia, né, do que é essa pessoa que está apostatando da fé. Na minha versão ele diz assim, ó, porque a terra que embebe a chuva, e gente, esse barulho é porque começou a chover muito, tá chovendo demais. Mais ou menos. Fechou o tempo, tá caindo o mundo, mas vamos continuar. Porque é a prática. A gente está na teoria, então a prática ela nós estamos vivendo a palavra. Glória a Deus e aleluia. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. E é exatamente essa analogia que Paulo faz da consequência que é você apostatar da fé. O seu fim é ser queimado. Você travou um pouquinho. O seu fim Travou, voltou. está perto da maldição. Opa! Voltou aqui. Opa, deu uma Deus. Então, perto está da maldição, ou seja, da condenação. Quem comete esse tipo de pecado, quem comete esse tipo de atitude, está próximo de ser condenado, está próximo de perder a salvação. Né? Você quer acrescentar alguma coisa nesses 2 versículos? Eu quero. Na minha versão tá um pouquinho assim, ó. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Eu tinha separado a respeito da palavra da terra. Tudo. Essa terra somos nós, principalmente. A chuva que cai frequentemente é a palavra de Deus. E como eu disse no começo, é o Espírito Santo que está a todo momento falando com a gente. Basta absorvermos tudo que ele nos diz. Que a gente só absorve realmente entendendo a palavra de Deus, que a gente só vai entender através do Espírito Santo e do relacionamento que nós temos com ele. Lá em Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Como sabemos, a igreja somos nós. E o Espírito está falando a nós. Esses dias ouvi uma palavra da pastora Viviane Martinello. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. No YouTube eu estava vendo. E o Senhor, através da vida dela, deu um exemplo sobre a terra. Eu até lembrei quando estava lendo esse versículo. Que ela disse assim: a terra, quando está sendo preparada para receber sementes, palavra de Deus, ela é ferida. É preciso abrir a terra para ela poder produzir. E sei que muitos de nós, a gente desiste no meio da caminhada por olhar para essas feridas. E como disse, né, Paulo, na cabeça de Paulo, é impossível que alguém que tenha conhecimento volte atrás, né? Comece essa apostasia. Mas existe muito, porque muitas pessoas olham assim e falam: nossa, mas eu tô sendo muito feliz, minha vida não tá indo pra frente, eu tô regredindo, que não sei o quê. E coloca inúmeras coisas, né? Mas não é. Quanto mais a gente está sendo ferido, a gente sabe que Deus está trabalhando na gente. Assim, é uma coisa inevitável.
Porque a gente precisa amadurecer. E na hora que a gente, como a gente vai amadurecer? A gente teve um passeio, eu e a Luana, e nesse passeio ela me deu um exemplo. A gente estava conversando sobre uma pessoa e ela falou assim, olha, essa pessoa ela regrediu muito. Como eu disse, né, Lu? Não vamos citar nomes por questões práticas. Exatamente. Não vamos citar nome por motivo de ética, mas, enfim, estavam conversando sobre isso. E essa pessoa. Gente, eu vou ter que esperar um pouquinho, Rê. Peraí, eu vou tentar pegar o fone para ver se silencia o meu coisa, porque tá chovendo muito. E eu tô bem próxima da janela, mas pode continuar, já volto. Tá bom. Então, vamos lá. Essa pessoa, ela olha muito para o passado. E por ela olhar muito para o passado, ela não consegue evoluir, não consegue ir para frente. Só que o que acontece? Eu acho que ela se vê muito ferida. Acontecem muitas feridas na vida dela. Só que ela não entende que essas feridas é para o amadurecimento dela. Que o Gabriel falou aqui, estilingue. A pedra primeiro vai para trás para depois disparar. Exatamente, meu. É dessa forma mesmo. Meu. É isso. A gente precisa, às vezes, dar um passo para trás para ir avante, né? E é isso. Sei que muitos de nós desistimos de prosseguir no meio da caminhada por olhar para essas feridas e a quantidade de desafios que veio. Sabemos que não é fácil andar na contramão do mundo, pois tudo que é mais fácil é mais gostoso, mais prazeroso, é mais cômodo. Enfim, diversos termos, né? O que Deus requer de nós são renúncias das coisas que a este mundo pertencem. E não a nós, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Mas no mundo teremos aflições. Jesus mesmo disse. Já fomos avisados. Só que precisamos ter bom ânimo, fixado, olhar em Cristo. É verdade. A gente pode continuar para o próximo? Pode. Ó, então, a partir do 9, eu parei até o 12. Você parou aonde? O Gabriel escreveu aqui assim, ó. Estilingue. A pedra primeiro vai para trás para depois disparar. Forte, hein, irmão? Vamos lá aqui. Vou continuar. Só que todo mundo olha, porque a garganta tá secando. Tá, filha, o negócio tá pegando. O bicho tá pegando. Mas de vós, ó, amados, aí ele começa a falar o que Cristo, né, espera a partir de nós, né? O que o Senhor espera de nós. Mas de vós, ó, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com o seu nome mostraste, glória a Deus por isso, enquanto servistes os santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não faceis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí, você quer ler a sua versão? Eu quero. Na minha está escrito assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudar. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Recebam. Para que vocês recebam a promessa, a herança prometida, né? Que é a da salvação, né? E aí eu até escrevi assim, que Deus, ele espera de nós que nós sejamos cada vez melhores, né? Que nós pratiquemos boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso comportamento,
através do nosso testemunho e através da nossa vida, né? E uma coisa que é um refrigério para nossa alma é saber que a gente pode ficar tranquilo, né? Porque a nossa recompensa não vem aqui, né? Não vem nessa terra e nem dos homens, mas sim do Senhor e na glória, né? É essa a promessa que ele fala, né? Essa recompensa que o Senhor nos promete. É a grande promessa, como nós temos falado ao longo de tudo, de todas essas EBDs, de todo esse estudo do livro de Hebreus, né? Porque eu até coloquei assim, que quantas vezes nós ficamos frustrados porque nós esperamos reconhecimento das outras pessoas, né? Nós queremos paga em vida daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, do nosso amor, né? Porém, o nosso objetivo não é a terra, o nosso objetivo é o céu, né? E o nosso objetivo a terra prometida é celestial. Exatamente, é a cidade celestial, né? Que é onde nós vamos receber a nossa coroa da vida eterna e o nosso galardão, né? Tem uma frase muito legal do pastor Lucinho que ele fala assim: se você quer curtir aqui na terra e lá no céu, você não vai curtir nos dois. Você vai curtir ou aqui ou lá, né? E se você quiser receber as heranças, as promessas todas aqui na terra, você não vai ter o que receber no céu, né? Então é melhor nós termos o nosso galardão, nós temos a nossa recompensa eterna, do que termos a recompensa e o reconhecimento humano, que é passageiro, né? Que com o fim da nossa vida como carne, ela vai se findar, né? Vai acabar. Mas a recompensa espiritual, a recompensa eterna, vai ser desfrutada quando nós estivermos na glória. Amém. Deixa eu complementar. Glória a Deus. Aqui minha voz está sumindo, gente. Ai, Jesus. Versículo 12 diz sobre negligentes. Negligenciar é descuido e desleixo. Aqui podemos remeter que a falta de fé é um desleixo. E o que é o desleixo? É a falta de cuidado, de atenção, de esforço e de ânimo. Eu falei, tem de bom ânimo. É a falta de ânimo. Tenha um bom ânimo em Cristo. Não podemos descuidar das coisas que o Senhor tem confiado. Gente, Deus confia coisas nas nossas mãos. Glória a Deus. Que são a nossa vida, os dons que Ele nos concedeu, o nosso propósito nesse mundo, que nós precisamos buscar e querer compreender, porque nós não estamos aqui em vão. Eu creio. Pois há um propósito para cada um e todas as coisas, e um tempo de cumprimento para tudo debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes 3:1. E a cada um, Deus tem sim algo que entregou a nossas mãos, que a gente tem que zelar, tem que ter esse zelo. E sobre ser negligente, a parte de obediência. Eu até lembrei, eu falei ontem, Lu, eu preciso contar. Verdade. Sobre a minha cachorrinha. Na quinta-feira eu tava aqui em casa, tenho a minha cachorrinha Lala, ela fez 4 meses. E tá assim, um bebê gigante. É um bebê gigante, gente, é um pastor alemão. Então, o que acontece? A Lala, ela ainda tá naquela fase bem teimosa, né? Ela é bem afobada. Então, eu tô tentando ensinar ela a pegar a bolinha e me obedecer, né? Tem que me obedecer. E a minha cunhada e meu irmão estavam tentando me ensinar para fazer ela esperar, porque ela é muito ansiosa. Pega isso, gente, ela é muito ansiosa. Jeová nos ajuda. Coisas no tempo dela. Ela quer a bolinha que quer arrancar a sua mão, quer a sua bolinha, ela quer arrancar a mão. Então, que eu comecei a ensinar ela. Eu colocava a bolinha lá para cima e até ela sentar. E falava para ela, senta, que enquanto ela não sentasse, eu não baixava a bolinha. Aí ela sentava, eu aproximava a bolinha dela. A bolinha, vamos remeter a bênção. Meu Deus. E depois eu fui entender o que foi que Deus fez naquele dia. Aí eu abaixei a bolinha, coloquei próximo dela. E nisso ela já levantava e vinha afobada, querendo pegar a bolinha da minha mão. E nisso eu afastava a bolinha dela, que era o que ela queria. Aí, enquanto ela não entendia o processo, eu não dava a bolinha na boca dela. E foi isso que Deus, no final do dia, falou ao meu coração. Que eu falei assim, olha o que vai acontecer através de uma brincadeira com a minha cachorrinha. Entendeu? Por isso que lá desde o começo
desse capítulo, a gente está falando, nós temos que ter esse zelo, né, ter esse cuidado, buscar essa sensibilidade com o Espírito Santo, porque, olha, o detalhe que Deus falou comigo através de uma simples brincadeirinha com uma cachorrinha, gente. Verdade. Então, nós devemos, se eu fosse negligente, se eu fosse negligenciar, eu não teria dado atenção, esse zelo, esse cuidado ao que o Senhor estava me instruindo naquele momento. Né? Só isso. Só isso. Podemos prosseguir. Tem uma palavra aqui que o B mandou, só que ele não mandou a referência bíblica. Você não mandou a passagem, B. Assim, ó, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Louvado seja Deus, aleluia. E ela não vai fazer essa judiação que você faz com o dom de colocar o biscoito na cara dele e falar para ele esperar. Isso é uma judiação. Ela não vai fazer isso com a Lala. A Lala é menina e a Lala não pode fazer essas coisas. Só menino que pode. Mas vamos continuar aqui a partir do versículo. Eu vou ler do 13 ao 18. Você parou no 18? Não, pera, eu parei no 16. Tá, mas eu vou ler até o 18, tá? Bom. Oi, gente. Hebreus 6:12. É em outra versão. Então vamos lá. Hebreus 6, do 13 ao 18. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Você quer começar? Quero. Ai, desculpa, gente. Olha, o título já diz assim: a certeza da promessa de Deus. Em outra versão está escrito a imutabilidade da promessa de Deus. Gente, Deus não muda. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu creio. Então vamos lá. Do 13 diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, não por haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Eu li isso até aqui. Depois eu continuo tá bom. do 17. Olha, uma forma... Eu escrevi assim, gente. Foi muito doido quando eu estava meditando nesse capítulo. Uma forma bem clara de mostrar a prática desse versículo. Eu lembrei de quando eu era criança. Vocês vão rir, agora. Maravilhoso. Eu e meus irmãos, quando tinha aquelas brigas de... Gente, não tem como. Todo irmão briga. Gente. É impossível brigar. Eu lembrei daquele vídeo da menina soprando a velhinha. Gente, aquilo ali, velho, representa a realidade da família brasileira. Exatamente. Eu e meus irmãos, a gente brigava e quando começa aquela parte de acusação, né? Aí você fala assim: não, eu juro pela mãe que eu não fiz isso. Ou eu juro por Deus. Quando é alguma coisa mais grave, a gente coloca. Deus não vai falar assim, não, porque eu até coloquei aqui: não devemos jurar falsamente pelo nome do Senhor. Isso está em Levítico 19:12. Então, desde pequena, já sabia, gente, não coloca o nome de Deus em vão, pelo amor de Deus, que eu não quero morrer, não quero ser fulminada nessa terra. Forte! Então, já começa desse jeito. Eu lembrei disso, a gente sempre jura, a gente faz esse juramento. Porque quando a gente lê, fala assim: eu acho que é prática só dos hebreus, o pessoal daquele tempo que jurava desse jeito. Não, a gente, quando inconscientemente,
às vezes a gente tem essa prática, né? Vamos jurar por alguma coisa, assim, para se livrar dessa. E na época de Abraão, essa prática de juramento era aceitável, né? A gente às vezes ainda faz isso, mas naquela época era assim aceitável, porque eles faziam isso como se fosse uma lei hoje. Porque só que hoje as coisas mudaram, né? A diferença. Nós temos hoje documentos. Se não for documento assinado, aquele juramento, aquela palavra não tem valor nenhum. Se você for recorrer à justiça, alguma coisa que alguém te prometeu de boca, não tem valor nenhum. A Luana pode muito bem dizer isso. Infelizmente, juridicamente falando, a palavra hoje, infelizmente, isso é algo muito triste, né? Muito, muito, Uhum. muito triste. A palavra, ela não tem o valor que ela tinha há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Hoje, infelizmente, por decorrência do número de descumprimento, vamos dizer assim, de descredibilidade, né, da palavra do ser humano, hoje, para que aquilo tenha validade jurídica, né, jurídica, então, eu estou falando juridicamente falando, e esse é o ponto da polêmica que eu quero trazer aqui nessa escola bíblica. Você falou exatamente da parte do juramento, que eu já vou emendar aqui, você me deu o gancho, eu vou emendar. Eu quero perguntar aí para essa galera que está aqui, para você depois também que está assistindo depois. A Rê fez a referência à lei, né? E ela falou que a palavra fala que nós não temos que, né, fazer o juramento. Porém, eu quero jogar aqui. É pecado o juramento? E eu quero já esquentar essa discussão aqui, turbinar. Vamos só parar, fazer esse parênteses do juramento e você continua. Já que você entrou no juramento, o juramento é assim, ó, Mateus, todo mundo usa essa palavra, todo mundo, eu já ouvi várias pessoas falando, você não pode jurar. Você não pode jurar, para de jurar. Você fala, eu juro. Né? Aí juro pra você que eu fiz isso de verdade, né? Só que a gente vai em Mateus 5, 33 ao 37, diz assim: outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso é Jesus falando para os discípulos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Aí, todo mundo usa esse texto e fala assim, você não pode jurar. Você não pode jurar. Só que a palavra, já falei para vocês, uma palavra, um texto fora do contexto, ele é um pretexto para pecar, né? Então as pessoas têm esse julgamento de que a gente não pode ter nenhum tipo de juramento, como se o juramento fosse total pecado. E isso é uma mentira. Isso não está escrito na palavra. Porque o Senhor está falando em relação ao seu comprometimento. Porque se jurar fosse pecado, isso está em Mateus. Nós estamos lendo Hebreus. Hebreus fala, o texto que nós acabamos de ler diz. Porque Deus, não há ninguém maior do que Deus. Ninguém maior do que Deus. Por isso que ele jura por ele mesmo. Se juramento fosse pecado, como que Deus iria fazer um próprio juramento em nome dele? Já começa daí. Então, jurar não é pecado. Porque esse texto de Hebreus, o próprio texto fala que Deus jura, fez um juramento em nome dele, porque não há ninguém superior a ele. Aí ele fala, aí ele cita, né, a bênção de Abraão, e aí ele fala assim, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por que você faz um juramento? Quando você está numa discussão, igual você falou, mãe, eu juro para a senhora que eu não vou fazer mais isso. Ou você fala assim, eu juro que eu não faço mais nada. Ou seja, você está jurando
como se a sua palavra não fosse suficiente para que aquela promessa fosse cumprida. Então, o juramento é como se fosse um selo de confirmação. Por isso que ela fala assim, é para confirmação que eles falam e para que seja posto um fim em toda a contenda. Ou seja, então quando você está tendo uma contenda, você está tendo uma discussão, você está tendo um problema, você fala, não, eu juro para você que eu não vou fazer mais isso. É afirmação, né? Então, se nós formos em Eclesiastes 5, do 4 ao 5, diz assim, quando fizeres um voto, e voto é juramento, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Pois os tolos desagradam a Deus. Ponto e vírgula. Aí ele fala, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, quando você faz um juramento, quando você faz um voto a Deus, principalmente, está falando aí um voto a Deus, ou seja, quando você faz um voto, você faz um juramento a Deus, Senhor, eu juro, eu estou fazendo um voto aqui de que a partir de hoje eu não vou mais usar as minhas redes sociais para uso da pornografia, para uso do pecado. Você tem que cumprir o seu voto. E a Bíblia fala, cumpra sem demora. Né? Porque você deu a sua palavra, você deu o seu juramento ali. Mateus 5,37, que é o que nós falamos. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso provém do maligno. Ou seja, quando você fizer um juramento, quando você outorgar a sua palavra, cumpra. Quando você der a sua palavra, você tem que cumprir. Isso é base de qualquer pessoa. Não precisa nem ser crente para cumprir a sua palavra, gente. Isso é questão de caráter, né? A pessoa que ela não cumpre com a sua palavra, ela tem um desvio de caráter, né? Ela não tem credibilidade. Ela não honra com aquilo que ela faz. E é exatamente nesse sentido que a palavra está dizendo. Provérbios 20, 25 diz assim, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Ou seja, para você fazer um voto, para você fazer um juramento, você precisa pensar antes de fazer. Porque se você faz e não cumpre, aí você cai nesta palavra, que é Cristo falando para os homens, né? Não jure pelo céu e pela terra. Não jure pelo trono de Deus. Não jure pela sua cabeça. Por quê? Porque se você jurar, você não vai cumprir. Por isso que Deus complementa e fala, seja o sim, sim, não, não. O seu sim, sim, não, não. Deuteronômio 10, 20 diz assim, tema o Senhor, o seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Mateus 5,33. Vocês também ouviram. É o mesmo, desculpa, eu tô repetindo. Ou seja, fazer juramento é pecado? Não. O que é pecado é você não honrar com a sua palavra. É você quebrar esse juramento. É você deixar de cumprir esse voto que você fez com os homens e com o Senhor. Por isso que antigamente, né, juridicamente falando, o fio do bigode do homem, ele servia como confirmação, como selo. Vamos firmar um contrato aqui? Vamos fazer uma compra e venda? Vamos. Eu não preciso de um papel documentado naquela época, né? A minha palavra bastava, porque eu tinha a certeza de que eu iria cumprir com aquele juramento, com aquele voto, com aquela promessa de compra e venda. Um contrato é uma promessa, né? Quando você firma, quando você faz uma aquisição de bem, isso é um juramento. A sua mãe até citou aqui, o juramento numa audiência. Você tem que fazer um juramento, e nos Estados Unidos eles fazem esse juramento com a mão na Bíblia, né? Ou seja, você tem que jurar diante ali da palavra de Deus que você vai falar a verdade. Porque se você mentir, você está cometendo não só um pecado, mas você está cometendo um crime, né? E juridicamente, dar um falso testemunho é crime. Ou seja, se juridicamente você mentir, você quebrar a sua palavra é crime, imagina celestialmente, imagina espiritualmente. Pode continuar,
Beleza. Agora, voltando para a história de Abraão, aqui. Isso. De Abraão, esta prática de... Não, peraí, deixa eu pular essa parte aqui. Então, digamos que o que Deus prometeu para Abraão é como se ele tivesse ido no cartão registrado para Abraão, nos dias de hoje. Você me teria isso, mais ou menos. Exatamente. Então, com certeza. Quando inventamos um produto, olha a imaginação da pessoa que foi. Assim, ó, foi. Quando a gente inventa um produto, por exemplo, precisamos patentear para que ninguém mais registre aquela ideia, né? A gente começa a divulgar, vender essas coisas. Então, antes que alguém roube sua ideia, então a gente vai lá e registra, porque aí fica no seu nome, o crédito é todo seu. Então, não só os créditos, mas os lucros também que vier a ter. Só que este produto está na mão da pessoa. Tá, assim, ó, eu que inventei esse produto, ele está na minha mão. Mas só que o lucro que ele vier a ter, de outra pessoa que for fazer também, vai ser dela. Sim. Isso. Beleza? A fé de Abraão foi ele receber um produto feito por Deus, Top. que patenteou no nome de Abraão, tá na mão de Deus. Deus fez, ele tá na mão dele, só que ele vai colocar no nome de Abraão. Deixa eu ver aqui. Patenteou no nome de Abraão, mas Abraão ainda não pôde pegar o produto e nem ter os seus lucros, somente o documento. Então tá na mão de Deus, tá lá fluindo na mão dele, tá rendendo, tipo o financiamento, tá rendendo lá. Tá lucrando, glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia, mas aqui tá o documento na minha mão. Mas enquanto, tipo, tá lá guardado na gaveta, e é mais ou menos isso. Hoje é como se eu tivesse um carro no meu nome, mas eu não estou desfrutando do uso dele. Mas eu estou crendo que na hora certa esse carro virá para minha mão. Amém. Eu creio. Então eu creio que Deus já registrou essa bênção no meu nome. A fé, esta é a fé de Abraão, que eu coloquei aqui. E fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E isso está também em Hebreus, do capítulo 11, no versículo 1. Hebreus é perfeito. Hebreus é perfeito, gente. Eu amo Hebreus. E Sim. Só para completar... Agora... desculpa. Só para completar, você está falando de Abraão. Essa palavra, quando Paulo cita Abraão, ele está, na verdade, confirmando aquela promessa feita por Deus, como você falou, essa promessa do carro, nossa, esqueci uma palavra. Patenteamento da promessa feita por Deus em Gênesis 12:3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E a condição para que Abraão tivesse alcançado aquela promessa foi a frase que todo crente odeia: esperar com paciência. Ninguém gosta de esperar nada, e muito menos com paciência. Salmos 40, versículo 1 diz assim... Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é algo que Deus tem que tratar muito no nosso caráter, mas assim, num nível absurdo, porque todas as vezes que a gente não espera, todas as vezes que a gente não fica paciente ali na dispensação do Espírito Santo, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós perdemos a bênção, nós perdemos tudo, né? Nós damos uma de Sara, segura, vai com a Agar aí, vai com a Agar aí rapidão, porque diante dos meus olhos isso não vai acontecer, e somente pela fé, firmada na promessa, firmada na palavra de Deus, é que nós conseguimos esperar com paciência no Senhor. E só para fechar, eu escrevi um parágrafozinho aqui em relação ao juramento, que diz assim: evidentemente que em alguns casos é possível nós fazermos voto, como nós falamos aqui. São juramentos sérios, né? Jesus não proibiu esse tipo de juramento, mas é preciso ter muito cuidado para não cair no erro de estar querendo manipular situações através do juramento. E nem usar o nome de Deus em vão, né? Qualquer coisinha você fala: eu juro por Deus. Não.
Nós temos, o juramento, ele é para ocasiões específicas, para momentos específicos e para situações em cunhos de seriedade, né? De comprometimento, de investidura de palavra, né? Onde você está ratificando a sua palavra ali através daquele voto. E não, ai, juro por Deus, menina, juro por Deus que eu fiz isso. Não, então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. E, gente, a gente tem 3 minutos aqui, acho que 3 ou 4 minutos. A gente já tá no 19h20. Acho que. Eu ia ler a partir do 17, mas é rapidinho. 17? Ah, sim, é verdade. É porque eu li e você não leu, tá certo. Isso. É rapidinho. Olha, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, e o 20 diz, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó, Melquisedeque aí bombando de novo. De novo, bombadíssimo aqui. Bombadíssimo. Então, nessa parte, eu separei os versículos em Isaías e Romanos. Em Isaías 55, versículo 8 diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Em Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com seu propósito, de acordo com o seu propósito, como citamos lá no começo, há um propósito há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, e todos nós, cada um de nós devemos procurar qual é esse propósito que Deus determinou para a nossa vida, né? Pois ninguém está nesse mundo em vão. E toda a questão daqui é a questão da palavra. Toda a palavra que é lançada na nossa vida, o que Deus tem dito sobre a nossa vida, o que estamos ouvindo e nos aprofundando, se estamos interessados em estar buscando ou não. Qual é o grave perigo daqueles que entendem e volta, né? E volta atrás, volta a ser que nem a porca que foi limpa e depois quis se jogar no lamaçal de novo. Gente, é profundo demais. Deus é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito nos diz, né? Está nos alertando, pois nós temos o conhecimento que Ele mesmo está nos concedendo, vindo do próprio trono dos céus e nos fazendo enxergar que esse mundo é passageiro. Esses dias mesmo eu estava falando, caramba, logo eu tô com 25 anos, minha irmã tá com 30 daqui a pouco também, e tipo, a nossa vida é um sopro. A gente vê pessoas nascendo, pessoas falecendo, pessoas boas, pessoas más. De qualquer forma, é o nosso... É o que tem para nós esse mundo. Só um minutinho, Rê, 1 minuto e meio. Então, deixa eu ler aqui então o que eu escrevi. Quando estamos plenos na certeza de Deus, de que Deus está no controle de exatamente tudo, descansamos nossa alma nele. Essa é a maturidade. Abraão é conhecido como pai da fé. E conscientemente nós remetemos um pai como uma pessoa matura, responsável. Olha, então, gente, Abraão é o nosso exemplo. Simples assim, tipo, a fé que ele teve, a obediência que ele teve e foco nele, gente, foco nele, em Cristo e em Efésios 4:13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus, de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha só mais um negocinho para falar sobre as duas imutabilidades. Eu vou encerrar essa live, vou deixar salva, e a gente vai voltar só para a gente finalizar esse pedacinho, tá? Então, beleza.
Voltem aí com a gente. Em 10 segundos a gente está de volta. Só para a gente finalizar, tá bom? Vou deixar salva essa. Um beijo, até daqui a Beleza, pouco. até. Peraí. Oh. Gente, voltamos. Só para finalizar aqui a RBD. Esperar o pessoal entrar, esperar reentrar. E tava demorando um pouquinho porque... Opa, prontinho. Essa internet tá uma benção. Hello, voltei. Hello! Aí só pra gente encerrar, mas pode continuar, pode continuar o que você falou, que você estava falando. Amém. Ui, desculpa, eu mandei aqui pra você o negócio. Eu fui colocar Tem aqui problema não, tem problema não. de tecnologia pra mim, olha, socorro. Não, Então, e o vídeo ficou carregando, filha. Tá carregando ainda a primeira. meu pai amado, dá bem. Mas Dá amém, glória a glória a Deus aí que Deus. vai funcionar. Vai. Jesus, vai. Então, só para pegar o fio da meada de novo aí, gente, acho que vocês não pegaram o manto. Quando estamos plenos na certeza de que Deus está no controle de exatamente tudo. Porque muitas das vezes a gente coloca coisas na mão do Senhor e nós tomamos de volta, queremos tomar a frente de novo, fazer do nosso jeito. Porque às vezes a gente vê que tá uma luta, tá aquela coisa difícil, a gente não tá sabendo esperar, não sabe obedecer e fala assim, não, daqui, Deus, porque eu faço melhor do que você. Meu Tipo, mais ou Deus. menos isso. Quando a gente coloca uma coisa na mão de Deus e depois a gente toma e quer fazer do nosso jeito, é isso que a gente fala. Não com palavras proferidas, mas com nossas atitudes. Então, quando a gente fica pleno na certeza que Deus está no controle de tudo, que as coisas que Ele tem são boas, perfeitas e agradáveis, porque Deus não vai nos dar qualquer coisa, não Eu vai creio. fazer qualquer coisa na nossa vida, nem nos tratar de qualquer jeito, porque nós somos filhos e criação dele próprio. Então a gente descansa, a gente fica pleno, em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus. E essa é a maturidade. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, como eu disse, e conscientemente, todo pai, não tem como, gente, pai, mãe, a gente remete como pessoas maduras. Eu vejo muita gente falando assim, quando eu era pequena, eu achava que uma pessoa de 20, de 30 anos era super madura, tinha como exemplo, super respeitável. E agora eu, com 20 anos, estou na casa da minha mãe, ainda estou na casa dos avós. Oh, Deus, Tô ajuda. pedindo R$ 2 emprestado. Porque eu já vi muito meme assim, gente. Eu vi muito meme assim. E é a realidade de muitos jovens hoje. Não se acha maduro, mas só que a gente tem essa maturidade em Deus. Isso tudo é maturidade que eu tô citando. Então, como a gente tem Abraão como pai da fé, às vezes ele era como nós. A gente, assim, Sim. ó, a idade que a gente tiver, a gente não vai se achar suficiente para determinada coisa. Então, como a gente tem uma pessoa como pai, como mãe, a gente remete a uma pessoa madura, uma pessoa responsável. Então, tenhamos ele como exemplo. E lá em Efésios 4:13 diz exatamente sobre isso. Até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus. E essa unidade da fé é a gente fazer exatamente como Abraão e cheguemos à maturidade, assim como Abraão chegou, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Só isso. Só Pode isso. continuar. E só para a gente encerrar, a palavra fala sobre duas coisas, né, Abraão? Paulo cita aqui, ele fala assim, para que por duas coisas imutáveis, né, no versículo 18, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. E eu só quero ilustrar quais são essas duas coisas, por duas coisas, quais são essas duas coisas, né? As duas coisas são o imutável propósito de chamar os gentios à salvação através de Cristo Jesus e salvar todos os que creem, tanto os judeus quanto os gentios. São esses dois aspectos que Paulo está falando.
é a salvação, né? Chamar a salvação através de Cristo e salvar todos aqueles, né? O chamamento da salvação e a própria salvação, que é o propósito da morte de Cristo, é o propósito da cruz, né? A gente fala isso várias e várias vezes, muitos cultos, muitos pregadores sérios, homens que verdadeiramente pregam o evangelho, falam, né? A cruz, Deus não morreu na cruz para te dar um carro, né? Deus não morreu na cruz para te dar uma casa. Deus não morreu na cruz para que você seja promovido no seu trabalho. Deus não morreu na cruz para que você tenha um filho, gere um filho, né? Deus não morreu na cruz para que você case, para que você seja bem sucedido materialmente. Não. O propósito da cruz é a salvação e remissão dos pecados, né? Essa é a grande promessa, essa é o grande propósito da obra da remissão, né? Grande obra remissora, né, dos pecados de Deus para com as nossas vidas. Então, que essa palavra... Você tem mais alguma coisa? Já acabou? Já? Não. Então, que o Espírito Santo de Deus continue a tratar aos nossos corações, sabendo, né, que o Senhor, ele não mente, ele não muda, né? E o que ele falou sobre as nossas vidas está estabelecido, né? Nós já falamos isso algumas vezes, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, né? Então nós temos que crer e permanecer, irmos até o fim, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas palavras. Então, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus seja louvado por essa grande oportunidade, por esse dia maravilhoso que o Senhor assim o fez. E que todo mundo que assistiu, todo mundo que ainda vai assistir, possa ser alcançado através dessa palavra, assim como a minha vida e a sua vida foi fortemente ministrada, fortemente abençoada e alcançada. Eu vou começar fazendo uma oração, aí você continua? Eu gostaria também de dar um aviso para você que, primeiramente, que está na live, que também está no meu perfil do Instagram, né, que foi alcançado por essa live através do perfil do John. Muitas pessoas também não são convertidas, não estão em Cristo. Muitas pessoas também já estiveram em Cristo e retrocederam. Não desista, volte para o caminho. Não fique perturbado, não se entristeça seu coração por coisas que já foi dita, proferida na sua vida e que até hoje, digamos que você não vê resultado nenhum, não vê algo acontecendo e desiste de Deus. Não faça isso, pois como dissemos agora, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que ele se arrependa. A palavra dele é imutável. E aquilo que o Senhor lançou sobre nós, que somos a terra, Deus lançou sua semente sobre nós, a palavra dele não voltará vazia. Ela vai brotar e ela vai frutificar em nossas vidas. E agora para o canal, pessoas que estão vendo esse vídeo através do meu canal no YouTube, Um Toque com Café. Muito tempo eu não entro, mas tudo bem, amém? Eu tô me sentindo muito chique. Formado por essa vida. Entre no perfil do John 16.33 no Instagram. Sigam nessa página. Todo domingo, às 11 horas da manhã, tá tendo a Escola Bíblica Dominical. Por enquanto, as quartas-feiras também estão tendo ministrações sobre os heróis da fé. E para vocês que estão aqui no perfil do John, me sigam no meu canal. Também tem palavras abençoadoras da parte de Deus. E eu quero orar para você que está nessa luta, nessa tristeza no seu coração, de palavras proferidas e você está entristecido e desistiu simplesmente de Deus, desviou o seu caminho, ou seja lá qual foi a sua decisão referente à sua fé, à sua vida espiritual. Amém? Amém. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, primeiramente, meu Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu, nos ensinou e vem nos guiando, meu Pai, conforme o teu querer. Senhor Jesus, eu te peço para que neste momento o Senhor vá de encontro a essa pessoa, meu Pai, essa alma que está aflita, angustiada e tem desistido do seu caminho, meu Pai. Faça com que ela floresça, ela frutifique, ela volte a caminhar com o Senhor, meu Pai. Reaviva, meu Pai, aviva, meu Pai, essa alma aqui e faça ela entender, meu Pai, que as coisas em Ti são melhores, meu Pai, que as coisas desse mundo são passageiras. Mas aquele que está em Ti, tudo que vem de Ti, meu Pai, nunca passará, pois a nossa vida é eterna em Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Quero te agradecer, meu Pai, pela vida da Luana e do Gabriel.
por esse ministério, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais abençoar e continuar usando a vida deles para alcançar mais e mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, meu Pai, de todos esses que estão ouvindo essa ministração, meu Pai, neste momento, e todos aqueles que vierem a ouvir, meu Pai. Que o Senhor possa alcançar muitas vidas, meu Pai, mas conforme o teu querer. Aquele que precisar ouvir isso, meu Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito através deste meio de comunicação, dessas redes sociais. Que a tua palavra, Senhor, seja abundantemente propagada através das nossas vidas. O Senhor sabe que nós não estamos aqui por mera escolha, nós não estamos aqui porque assim o desejamos, mas porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos outorgou este ministério, este chamado, Senhor, a tua palavra. E eu creio, Senhor Jesus, como o Senhor falou ao profeta Jeremias, que todos os ossos secos, Senhor, que se há, Senhor, alguma sequidão sobre alguma área das nossas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estavam assentados à tua mesa, e agora, Senhor, não estão mais, que os ossos sejam ligados, Senhor, que haja, Senhor, ligamento, que haja, Senhor, carne, Senhor, que haja músculo e que um exército seja, Senhor, levantado neste lugar, para que o teu nome seja glorificado e através, Senhor, dessas vidas, o teu reino seja, Senhor, fortemente propagado e alcançado, ministrado e popularizado, Senhor. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradeço. Eu te louvo também pela vida da Rê, guarda a tua filha, continua abençoando que este canal venha crescer e ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amor. Amém, a sua também. A todos Live vocês das que estiveram. meninas, de Live rosa, de rosa. Um beijo, gente. Fica Beijo, com Deus. gente. Deus abençoe. Beijo.